Mortes cometidas por PMs em serviço aumentam em São Paulo. Polícia prende funcionário do terminal de cargas do aeroporto de Guarulhos suspeito de furtos. Lula veta PL da dosimetria de forma integral. No Corinthians, Rodrigo Garros sofre mais um problema físico e precisa passar por cirurgia. E ao vivo, as chuvas na Grande São Paulo. Um forte temporal atingiu a região metropolitana de São Paulo. Cidades como Suzano, Mogi das Cruzes, Ferraz de Vasconcelos receberam um alerta severo da Defesa Civil. Vamos ver imagens desse temporal. A gente tem aí a estação Ferraz de Vasconcelos, linha 11 da CPTM, muitas goteiras, muitos alagamentos, muitos problemas para os passageiros. Eles gravaram, isso é recorrente. Essas chuvas atingiram a Zona Leste, cidades vizinhas primeiro e depois a capital, né? Entrou pela Zona Leste da cidade, onde há também registro de alagamentos e até pessoas presas dentro de um ônibus. O córrego Três Pontes, em Guaianazes, transbordou, houve queda de granizo e, segundo os bombeiros, foram 25 quedas de árvores, 2 desabamentos e 11 chamados para enchentes. Vamos agora abrir imagens das nossas câmeras ao vivo. A gente vê aí imagens da região central de São Paulo, Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, no sentido da Paulista. Chove ainda bastante nessa região. O trânsito está bem complicado para os motoristas que estão descendo a Brigadeiro. A gente vê agora, né? São esses veículos que estão de frente para a câmera aí, querem acessar a Avenida 23 de Maio. Vamos trocar agora imagens da Avenida Paulista, aqui também na região central. Aqui temos aqui imagens da altura do prédio da Gazeta, situação mais tranquila no tráfego nos dois sentidos. São Paulo registra nessa tarde de muita chuva, 350 quilômetros de congestionamentos, sendo 113 deles só na Zona Sul. E está chovendo aí na sua região? Mande imagens aqui para a gente através do nosso WhatsApp. O número é o 11 991616121. Estamos esperando os seus flagrantes. E vamos ver como é que está a situação do transporte público. Será que foi afetado por causa desse temporal? Ó, metrô não, está tudo normal, operando normalmente todas essas linhas. Vamos trocar para a CPTM, operação normal. A gente viu ali a linha 11 Coral, né, em Ferraz de Vasconcelos, com alagamentos, mas pelas informações aqui da CPTM, está tudo normal nos trilhos. Um operador de empilhadeira que trabalhava no terminal de cargas do Aeroporto Internacional de Guarulhos foi preso, acusado de participar de furtos milionários. O suspeito é apontado como responsável por auxiliar no furto de ao menos 3 cargas de telas e aparelhos de telefonia celular, causando prejuízo de cerca de 3 milhões de reais. A polícia também investiga a participação dele em outros casos semelhantes. Imagens de câmeras do terminal mostram a movimentação. Segundo a polícia, a função do empilhador era colocar a carga determinada para o furto em um ponto estratégico do terminal para que outra pessoa levasse o material. A prisão realizada no último dia 6 e divulgada agora faz parte de mais uma fase da Operação Check-in, deflagrada em setembro de 2025 para desarticular uma quadrilha que desviava cargas do aeroporto. Os homens que sequestraram uma mulher no estacionamento de um supermercado aqui na capital abandonaram o carro usado no crime em Osasco, na região metropolitana. Até o momento, ninguém foi preso. Câmeras de segurança registraram o momento em que o carro branco é estacionado na frente de uma empresa em Osasco. Primeiro sai um homem que se afasta rapidamente do veículo. Logo depois outro que estava no banco do carona. Ele até tira a camisa para tentar disfarçar. Por último, o motorista é quem sai. O trio se dispersa após deixar o carro levado do estacionamento de um supermercado em Santo Amaro, onde ocorreu o sequestro relâmpago. A ação aconteceu quando a vítima voltava das compras. A mulher foi agarrada por um dos criminosos e forçada a entrar no carro e foi levada durante um percurso de 27 quilômetros. As autoridades, a analista de sistemas contou que pegaram o celular dela e tentaram sacar dinheiro, mas quando perceberam a perseguição da polícia, os 3 largaram a vítima no caminho com o veículo em movimento e fugiram. Na queda, ela bateu a cabeça e foi socorrida por pessoas que estavam na região. A divisão anti-sequestro assumiu a investigação. Segundo autoridades, o carro usado no sequestro era roubado. A Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo descartou intoxicação por metanol como causa da morte da venezuelana Sofia Torrealba Ramos, que tinha 15 anos.
A adolescente passou mal após ingerir gin com amigos em uma festa de Réveillon, por isso havia suspeita inicial de contaminação pela substância. O caso segue sob investigação. E durante evento sobre atos antidemocráticos de 8 de janeiro em Brasília, o presidente Lula... Vamos ao vivo para Brasília com o repórter Rodrigo Vicente. Ele tem informações, então, sobre o presidente Lula e o veto, né, que ele fez hoje. Boa tarde, Rodrigo. Câmara e Davi Alcolumbre do Senado, nem o chefe do Judiciário, o ministro Edson Fachin, presidente do STF. Bem, na fala, no discurso que fez, Lula fez um afago aí. Tivemos problemas aí com a conexão com o Rodrigo, daqui a pouco ele volta com essas informações. Vamos falar de estreias de cinema. Quinta-feira é tradição aqui no Gazeta News. Entre os destaques dos favoritos, um que pode concorrer ao Oscar. Em Marty Supreme, Timothée Chalamet interpreta um tenista de mesa movido por uma ambição desenfreada, que sonha alcançar o estrelato a qualquer custo. O longa é inspirado na história real do atleta Marty Mauser e tem direção de Josh Safdie. O filme já é apontado como um dos favoritos a ganhar o Oscar de 2026. Marcos Magela e Pedroca Monteiro são dois agentes muito especiais que decidem mostrar para o chefe da polícia do Rio de Janeiro que merecem fazer parte da corporação. Para isso, eles decidem se infiltrar em uma penitenciária de segurança máxima para tentar desbancar uma perigosa quadrilha comandada pela Onça, vivida por Dira Paz. Em Família de Aluguel, Brendan Fraser é um ator americano em Tóquio com dificuldades de encontrar novos trabalhos e um propósito de vida. Até que ele começa a trabalhar para uma agência japonesa de aluguel de família, atuando como pai, amigo, namorado, entre outras funções para estranhos. Quanto mais ele mergulha no mundo e na vida de seus clientes, mais ele começa a se importar verdadeiramente com essas pessoas. Para a criançada de férias, a opção da semana é Tom e Jerry, uma aventura no museu. A perseguição mais famosa dos desenhos animados invade uma exposição em um museu. Mas gato e rato encontram um objeto mágico e acabam viajando no tempo. Vamos voltar a falar sobre o evento, sobre os atos antidemocráticos de 8 de janeiro em Brasília. O presidente Lula vetou o projeto da lei da dosimetria. A proposta reduzia a penas dos condenados pelos atos antidemocráticos de 8 de janeiro, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro. Vamos fazer a nossa conexão com o repórter Rodrigo Vicente de novo. Boa tarde, Rodrigo. Quais suas informações? Oi, Fernanda. Boa tarde a você e a todos que nos acompanham aqui no Gazeta News. Pois é, o evento foi marcado também pela falta da presença dos chefes dos outros poderes. Não participaram, como nós havíamos adiantado ontem no jornal, nem Davi Alcolumbre do Senado, nem Hugo Mota da Câmara e nem o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Edson Fachin. Bem, Lula fez um discurso e na fala do presidente ele ressaltou, fez afagos aí, inclusive ao Legislativo, ao Judiciário, ressaltou os bons pontos do governo, bons números, muito em alusão à eleição, mas fez também um discurso de defesa da democracia. Nós vamos ouvir o que disse o presidente. A tentativa do golpe de 8 de janeiro de 2003 veio nos lembrar que a democracia não é uma conquista inabalável. Ela será sempre uma obra em construção, sujeita ao permanente assédio de velhos e novos candidatos a ditadores. A democracia precisa ser zelada com carinho e defendida com unhas e dentes, dia após dia. Esse ato de hoje é uma exaltação a esse momento de manutenção do Estado de Direito democrático, ao acompanhar o comportamento da Suprema Corte, que foi um comportamento magistral, em que não se submeteu aos caprichos de ninguém.
Bem, ao fim do evento, Lula assinou integralmente o PL da dosimetria, aprovado no Congresso lá em dezembro, e claro que houve aí uma repercussão da oposição. O relator da proposta na Câmara dos Deputados, Paulinho da Força, disse em nota que desconsidera a construção, Lula, ao vetar, desconsidera a construção coletiva do Congresso e reabre as tensões que já haviam sido superadas. Já o atual líder do PL, o principal partido de oposição na Câmara, Sóstenes Cavalcanti, disse que o veto será derrubado já na primeira sessão, na volta do recesso do Congresso Nacional. Fernanda, eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Rodrigo. Obrigada, Rodrigo. Agora os destaques do esporte com... A gente vai fazer agora, então, mudando agora de assunto, a gente vai falar de outro caso aqui em São Paulo, porque o número de mortes cometidas por policiais militares em serviço aumentou pelo terceiro ano consecutivo em São Paulo. A gente está ao vivo com o repórter Fernando Oda, que está na sede do Ministério Público e que fez esse levantamento, e ele tem todas as informações. Fernando, quanto foi esse aumento? Boa tarde. Oi, Fernanda. Boa tarde para você e para todos que nos acompanham. De acordo com o Ministério Público, o aumento foi de 3%. Em 2024, foram registradas 653 mortes. Já em 2025, foram 672. No levantamento anterior, de 2023 para 2024, o aumento foi mais expressivo ainda, de 65%. Período que coincidiu com as operações letais policiais na Baixada Santista, que resultaram em mais de 80 mortes. Agora, se a gente somar o número de mortes cometidas por PMs em serviço e fora de serviço em 2025, o total chegou a 776. O crescimento mais expressivo foi no segundo semestre do ano passado, período em que começou a ser implementado o novo modelo de câmeras corporais nos uniformes dos policiais militares aqui do estado de São Paulo, que não gravam mais de forma ininterrupta. Agora os próprios agentes têm que acionar o equipamento ou eles devem ser acionados à distância pelo Copom. A gente questionou a Secretaria da Segurança Pública a respeito de tudo isso. Em nota, a pasta disse que a implementação das câmeras envolve etapas técnicas, operacionais e de treinamento, além de auditorias permanentes. A respeito das mortes, a pasta informou que todas as ocorrências são rigorosamente investigadas e que mantém ações voltadas à redução da letalidade. É com você no estúdio, Fernanda. Obrigada, Fernando. Agora sim, os destaques do esporte. Hoje com o repórter Marcelo Bacejo, que traz informações ao vivo sobre o jogador do Corinthians, Rodrigo Garro. É isso, Bacejo? Boa tarde. É isso, boa tarde, Fernanda. Pois é, Rodrigo Garro mais uma vez tendo de lidar com problemas físicos. Dessa vez o jogador passou por uma cirurgia para reparar uma fratura no punho esquerdo. Portanto, Rodrigo Garro deve perder aí os primeiros jogos do Corinthians na temporada, mas a comissão técnica de Dorival Júnior trabalha sim com a possibilidade de contar com o argentino no jogo mais importante deste início de ano, que será dia 1 de fevereiro contra o Flamengo, Supercopa Rei, reunindo o campeão do Campeonato Brasileiro e também o campeão da Copa do Brasil. Mas por hora, Rodrigo Garro deverá sim perder os primeiros jogos do Corinthians, viu, Fernanda? Obrigada, Bacejo. Vamos voltar a falar das chuvas que atingem a Grande São Paulo. Esse é o mapa do Centro de Gerenciamento de Emergências da cidade de São Paulo. Áreas que você vê aí em amarelo estão em alerta para alagamentos. E segundo os bombeiros, até o momento foram 9 chamados para queda de árvores, 2 para desabamentos, 11 para enchentes, como nessa área em vermelho aí que já registram transbordamentos de córregos. Esse ponto aí no mapa é a região lá de Guaianazes. São 9 pontos de alagamentos ativos na cidade de São Paulo. Os bombeiros receberam esses 11 chamados, que são pessoas provavelmente que ligaram mais de uma vez. Amanhã será um dia parecido aqui no estado de São Paulo, com tempo firme, céu azul pela manhã, como foi hoje. Vai fazer muito calor e aí à tarde vem os temporais que podem ser de novo intensos. A gente vê aí a faixa sul do estado, com bastante pontos de chuva amanhã. As temperaturas na capital paulista sobem muito, viu? Amanhã de 19 a 32 à tarde. No sábado, máxima chega a 33. Domingo, máximas voltam para casa dos 32. É isso, eu fico por aqui. Outras notícias você vê logo mais às 7 da noite no Jornal